E estamos de volta com mais uma aula do Inglês na Prática. Welcome back, muito bem-vindos todos à nossa aula do Inglês na Prática. Assim como nós combinamos com vocês, nós estaremos aqui todas as sextas-feiras, horário de Brasília, 7 horas da noite, horário dos Estados Unidos, 5 horas da tarde. Fazendo uma aula gratuita, interativa, via live, aqui no canal do Esculpindo Vidas, ok? Onde vocês poderão tirar dúvidas, onde vocês poderão responder as perguntas, interagir e aprender sobre conteúdo muito útil e muito pertinente a quem mora, quem vive nos Estados Unidos. Ou seja, o que você precisa para sobreviver nos Estados Unidos, né? Lembrando que hoje nós estamos na nossa quarta aula, essa é a nossa quarta aula. Então, se essa é a primeira aula que você está assistindo, dá uma olhadinha no canal, nós temos aí a aula 1, 2 e 3, tá bom? Nós temos assuntos super legais, falando sobre comidas e restaurantes, como você pode fazer pedidos, né? Como que você pode comprar também lá no balcão. Nós falamos sobre toda essa questão aí de comida, mesmo se você for pedir pizza, né, no telefone, a gente falou também sobre isso. Então, entra lá no canal Esculpindo Vidas. Não se esqueçam, gente, vocês têm que seguir o canal aqui e ativar o sininho para que vocês recebam a notificação toda vez que a gente posta um conteúdo novo para vocês, tá? Então, às vezes vocês podem se esquecer aí na correria do dia a dia que tem a aula, mas toda vez que eu iniciar a aula e, e aparecer para você, você vai lembrar, nossa, começou a aula. E então você não vai perder essa aula, tá bom? Assista as outras aulas que nós assistimos, que nós temos gravadas, né, no final da aula. Sempre fica gravado para que vocês possam assistir caso vocês não consigam assistir a aula inteira, ok? E lembrando também que essas aulas, nós geramos o material dessas aulas, e todo o conteúdo que nós passamos aqui na tela, nós geramos o material para vocês, tá bom? Então, vocês vão poder pedir para o teacher esse material. É só você mandar uma mensagem, vou deixar meu WhatsApp aqui no finalzinho da aula, tá? E aí você consegue ter esse material. Eu mando para você via PDF no WhatsApp na hora e você vai conseguir estudar, fazer anotações, rever todo o conteúdo, tá bom? Então, pode mandar mensagem para o teacher que eu tenho esse material gratuito para vocês. Não tem custo nenhum, assim como a aula é tudo gratuito, tá bom? Então, pode mandar mensagem à vontade, tá, gente? Inclusive, se vocês tiverem qualquer dúvida, que vocês quiserem perguntar sobre a live, pode me chamar no WhatsApp também, que não tem problema nenhum, tá? Fala, Tite, você falou tal coisa assim na live, mas eu vi assim, eu vi assado, eu já vi isso, tá certo, ou isso aqui também tá certo, como eu faria isso? Então, pode me chamar no WhatsApp se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer coisa das aulas, que com todo prazer eu vou respondê-los, tá? Lembrando que essas aulas são um oferecimento aqui do Esculpindo Vidas, do canal que nos oferece esse horário para a gente postar, para a gente fazer essas lives, né? Então, somos muito gratos a eles. E eles estão sempre postando dicas, tá, gente? Sobre coisas também de pessoas que moram nos Estados Unidos, como sobreviver aí, tá? O Kaique, a Karina, o pessoal mora aí nos Estados Unidos, então eles sabem exatamente na prática como funciona tudo isso. Dá uma olhadinha no conteúdo deles aí também, para que vocês possam tirar dúvidas e aprender, ter mais conhecimento sobre como que é a vida nos Estados Unidos, até mesmo se você mora aí e tem curiosidade sobre algumas coisas, assistam os vídeos deles que são muito educativos e ajudam bastante, tá? Vamos agradecer também ao Primus Carpentry, que é o grupo que está dando apoio para a gente, o pessoal está sempre acompanhando a gente aqui com o conteúdo, né, assistindo as aulas. Então, um abraço para todo mundo do Primus Carpentry, tá bom? E aguardo vocês na nossa live interagindo, mandando mensagem, tirando dúvidas. Quando eu mandar as perguntas no finalzinho da nossa live, nós sempre temos o quiz, que é a nossa provinha, né? Interajam aqui, ó. É só vocês fazerem o login no YouTube de vocês, na conta, e aí vocês vão poder mandar mensagem aqui no chat, tá bom? Onde o teacher vai verificar que todo mundo está participando, que vocês estão participando, e vocês mandam as alternativas que eu vou deixar aqui para vocês escolherem e nós vamos ter cada vez mais pessoas aqui participando e eu vou conseguir ficar de olho aqui em quem está participando. Lembrando que eu sempre coloco o porquê de uma pergunta estar correta, porquê
de uma pergunta não estar, de uma resposta não estar correta. Então, vocês participando, vocês vão acabar aprendendo, vocês vão entender o porquê daquilo ser assim ou não ser assado, tá? Também, gente, esse aqui é um conteúdo gratuito, como a gente sempre fala para vocês, divulguem. Então, com certeza vocês conhecem alguém que de repente possa se beneficiar com esse conteúdo, que esse conteúdo pode ajudar essas pessoas, né? E às vezes você nem saiba, nem tem certeza que a pessoa, talvez você nem tenha conhecimento que alguma pessoa dentro do seu círculo de amizade, aí, de contatos, teria interesse nesse conteúdo, mas divulga que mesmo assim, se eles clicarem e eles chegarem através de vocês, eles vão conseguir tirar dúvidas, aprender, ter conhecimento. Então, se vocês puderem, eu vou agradecer muito, compartilhar esse link, o link da live aqui nas redes sociais de vocês, para estar dando uma força, para a gente ter cada vez mais pessoas aqui interagindo com a gente. Vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Lembrando que o material também não tem custo, as lives não tem custo, é tudo gratuito. Então, quem quiser, é só chegar e participar, ok? Então, se vocês puderem divulgar para a gente, eu ficaria muito grato, tá bom? Então, vamos lá. Class number 4, aula número 4, tudo em uma casa, ok? Então, nós vimos algum conteúdo já sobre outros assuntos, né? Mas hoje nós vamos entrar aqui no assunto de casas. Por que nós vamos entrar no assunto de casas? Trabalho de pessoas que são imigrantes, no caso nos Estados Unidos, normalmente envolve alguma coisa que tem a ver com a casa, tá? Pode ser de construção, pode ser de carpintaria, pode ser de limpeza, de house cleaning, né, faxina, tá? E pode ser relacionado a alguma coisa da área também, tanto da limpeza quanto da construção, né? Que nós temos diferentes áreas, tem gente que trabalha só assentando piso, tem gente que trabalha só com a parte da madeira, tem gente que trabalha com o telhado, tem gente que faz o sidings, né? Que tem algumas as casas aí que elas têm a, a parte exposta de fora, que tem uma cobertura, né? Então, tudo isso que vocês vão ver agora, é claro, nós vamos iniciar introduzindo partes da casa, porque depois nós vamos focar em cada área, e vamos focar na área da limpeza, vamos focar na área da carpintaria, área da construção, tá bom? Para que vocês possam ter conhecimento sobre as ferramentas, tá? Sobre os locais onde vocês vão estar trabalhando, né, e lidando, sobre situações que vocês podem encontrar enquanto vocês estão trabalhando, tá bom? Verbos, expressões, vocabulário, não vai faltar, e vocês vão ver que é muito útil, isso aqui vai ajudar vocês demais, tá bom? E mesmo se você não trabalha nessa área, lembre-se, você pode ter interesse de ir para os Estados Unidos, então é muito provável que você acabe, de repente, trabalhando nessa área ou precisando disso, tá? Lembrando, não é só focando em questão de construção, ou carpintaria ou limpeza, tá bom, gente? É muito geral. Então, tudo isso aqui é muito útil. Nós vamos usar isso aqui no dia a dia, na nossa casa, tá bom? Vamos falar sobre cômodos, vamos falar sobre paredes, portas e assim vai, ok? Então, vamos lá. Lembrando que nós estamos agora com 8 pessoas aqui na nossa live. Se você chegou agora, não se esqueça, nós temos outras aulas, se você não assistiu, depois assista, tá bom? Que todo o conteúdo é complementar, tá, gente? Então, não necessariamente uma aula é conectada à outra. Às vezes nós temos a parte A e parte B da aula, né? Que uma complementa a outra, como por exemplo do restaurante. Eu tive que separar as aulas, né? Essa daqui também, nós vamos começar por aqui, depois nós vamos abrir para diferentes áreas, no caso aqui, que envolvem uma casa. Então é importante que vocês vejam as primeiras aulas, assistam as primeiras aulas, tá? Para que vocês complementem todo esse conteúdo e vocês não sintam dificuldade entendendo uma palavra, uma expressão ou algum conteúdo, ok? Alright. Então, se você está aqui e você gostaria de interagir, é só você fazer o login no YouTube, tá bom? Eu estou repetindo o que eu falei no comecinho, mas é só fazer o login, tá, gente? Aí vocês vão poder interagir com a gente. E se você puder, compartilhe isso aqui com os seus contatos, para que as pessoas possam também participar. Quanto mais pessoas, melhor, ok? Vamos iniciar nossa aula, então? Alright. Aqui nós temos uma imagem, né? Claro, todo mundo consegue enxergar. Isso aqui é uma casa, né? Uma simples casa. Lembrando que o padrão de casa dos Estados Unidos é completamente diferente do padrão que nós temos aqui no Brasil. Às vezes nós até encontramos algumas casas aqui no Brasil que são parecidas, mas em geral o padrão é completamente diferente, tá? E aqui nós temos uma casa. Isso aqui não é considerado uma casa muito grande nos Estados Unidos, né? Tem uns casarões lá. Mas vamos focar aqui o que nós temos em cima. Aqui nós temos duas palavrinhas. Nós temos o house
e nós temos o home. Então, provavelmente você já ouviu falar uma dessas duas palavras. Nós temos duas formas de falar casa em inglês. Nós temos house e nós temos home. E qual que é o correto? Ou, se os dois são corretos, porque os dois existem, né? As duas formas existem, em quais situações eu vou usar um e qual situação eu vou usar o outro, ok? Isso aqui é uma coisa que pega muito para pessoas que não estão acostumados com os americanos, porque você vai pegando isso com jeito, tá, gente? Mas existe sim uma forma que você pode filtrar em quais situações você vai usar o house ou o home, alright? Vamos focar primeiro aqui no house, tá? Que é essa primeira palavrinha aqui, ó. Presta atenção na pronúncia, ó. House, ok? Lembrando, eu sempre falo isso em todas as lives, em todas as minhas aulas. Se eu pedir para você praticar a questão da pronúncia, fale em voz alta, ok? Às vezes nós mentalizamos uma palavra, mas é diferente mentalizar e colocar na prática falando, tá bom? Então fale em voz alta para que você consiga fazer a sua boca e a sua língua pronunciar essa palavra para se acostumar com esses sons, ok? Vamos lá? House. One more time, mais uma vez. House, ok? Cuidado com o somzinho do S aqui, gente, para a gente fazer um somzinho de S solto na língua. Não pode prender e fazer som de Z, tá? Falar house. O certo, a pronúncia correta disso aqui é house. Então, a língua fica solta e você sai e solta o ar. House, ok? Bom, house nós sempre vamos usar quando nós estamos falando da questão material da casa, ok? Do bem em si, das quatro paredes, questão estrutural, ok? Então, se você tem que limpar a sua casa, você está falando da parte material, tá? Você vai ter que limpar o chão, você vai ter que limpar os móveis da parede, janela, teto, telhado, seja lá o que for. Então, nós estamos falando da questão aqui das quatro paredes e estrutura. Vamos usar house. Se for de comprar ou vender, nós estamos falando de um bem material. Vamos usar o house, ok? Agora, quando que vamos usar o home, alright? Primeiro vamos focar aqui na questão da pronúncia do home, né? Falando para mim assim, ó. Home. One more time, mais uma vez. Home. Good. O home, ele remete ou lembra mais a palavra lar, ok? Então, quando nós falamos lar, nós não falamos tanto na questão material ou estrutural, nós falamos mais na questão de convivência, da sua família, aqui, daquele ambiente, ok? Então, é isso. O house é mais uma questão material e estrutural, e o home é mais uma questão de familiar e convivência e ambiente, tá bom, gente? Então, se você for falar, por exemplo, minha, você pode usar my house ou my home, tá? Tanto faz um ou outro. Mas lembrando, se você vai falar vender ou comprar, arrumar ou limpar, aí você vai usar house, porque você está falando da questão estrutural e também do bem. Agora, se você falar, por exemplo, dar um comentário, ou se você quer ir para sua casa, ou se você quer estar na sua casa, ou se faz alguma coisa em casa, no caso naquele ambiente, tá? Aí você usa o home, tá bom? Porque nós estamos falando não de questão material, e sim de ambiente da sua família ali. Alright? Good. Let's continue. Nós vamos ver aqui partes da casa. Então, nós vamos ver cômodos, ok? Então, eu coloquei a palavra cômodos aqui em cima. Ó. Falem para mim assim, ó. Rooms. Good. One more time. Rooms. Ok? Então, é assim que nós falamos cômodos, ok? Ou quartos, tá? A gente usa rooms somente para falar quarto. Nós podemos falar rooms como casa, ou, perdão, como quarto ou como cômodo. Então, how many rooms does your house have? Quantos cômodos a sua casa tem? Okay? Or how many rooms are in your house? Quantos quartos, quantos cômodos há na sua casa? Ok? Então, a house has 5 rooms, 6 rooms. Na casa tem 5, 6 cômodos. Or, there are 5, 6 rooms in my house. Tem ou há 5, 6 cômodos na minha casa. Alright? Good. Mas por que eu coloquei o rooms aqui, né? Porque o rooms, gente, ele vai ser usado com algumas palavras que vão se juntar, vão se unir e vão formar o cômodo, o nome do cômodo da casa, tá? Então eles vão usar o room como parte do nome. Como nós podemos ver aqui, ó, eu coloquei bed, então falem para mim, ó, bed. One more time, mais uma vez. Bed. Good. Bed, eu coloquei uma imagem aqui, é cama, tá? E room é cômodo. Coloquei aqui um cômodo vazio, tá? Para ficar meio neutro. Mas se nós unirmos o cômodo com a cama, seria como o cômodo da cama, nós formamos a palavra quarto,
ok? Então, a palavra quarto, nós falamos bedroom. One more time, pronunciando bedroom, ok? Good. Não se esqueçam de fazer o som do D e o R aqui, ó, enrolando a língua no room. Bedroom, 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 ok? Good. E aqui nós temos a imagem de um quarto, né? Um bedroom, alright? Então, lembrando, só room pode ser quarto também, teacher? Pode sim, ok? E bedroom também pode ser quarto, tá? Agora, se você quiser especificar que é um quarto e não um cômodo, no caso, aí você usa o bedroom, ok? Alright, good. Então, lembrando, bed, cama, room, cômodo, juntando bedroom, bedroom, quarto. Next, aqui nós temos bath. Mais uma vez a pronúncia dessa palavrinha aqui, ó, bath. Isso, ó, bath. E aí você vê que eu estou fazendo um sonzinho um pouco diferente do português. Esse som, que é o som do TH no inglês, ele é o som único do idioma, tá? Só o inglês tem esse TH. Tá bom? Nós não temos no português, não temos no espanhol, qualquer outro idioma, eles não usam, ok? Como que nós pronunciamos o TH corretamente? Colocando a língua entre os dentes e assoprando, assim, ó. Lembra que eu falei isso na primeira aula, né? Então, bath, ok? Good. Bath significa banho, alright? Bath, banho. Se você me perguntar, teacher, peraí, eu já ouvi shower. Já ouvi shower como banho, tipo, I'm gonna take a shower, let's take a shower, I wanna take a shower, I need a shower. Então, shower significa banho também. Shower, S-H-O-W-E-R, shower. Qual que é a diferença, então, teacher, de shower e de bath? Ok? Porque existe, sim, uma diferença. To take a shower seria tomar um banho de ducha. Então, shower seria ducha, ok? Tomar uma ducha, tá? E o bath é banho de banheira, tá? Então, existe até, se você falar, I take a bath every day, se você falar aí, por exemplo, I take a bath every day, eles vão entender que você toma banho de banheira todos os dias. Então, você acha banheira, que eu coloquei na imagem aqui, ó. Você enche a banheira, coloca todo aquele sabão, né? Fica todas aquelas bolhas, aí você deita lá, mergulha e fica meia hora, uma hora, né? Só relaxando, tá? Então, isso que é o bath, ok? E aí o bath também é usado para falar banheira, que é usado bathtub, ou só tub, que eles usam T-U-B. Bathtub ou tub é banheira, ok? E aí se nós juntamos essa palavra bath com room, que significa como, nós temos bathroom, ó, bathroom. Então nós vamos fazer o som do e puxar a língua para dentro para fazer o room, ok? Então, ó, bathroom, bathroom, alright? E assim que nós falamos banheiro, tá, gente? Agora vamos prestar bastante atenção aqui na questão da pronúncia do bathroom e do bedroom, porque tem muitos casos que às vezes a gente atropela a língua, né, falando muito rápido e pode sair parecido um com o outro, ok? Então, no caso, nós temos aqui, ó, bedroom, que é o quarto, né? Bedroom, e nós temos bathroom, bathroom, bedroom, bathroom, ok? Good. Então, nós temos aqui o quarto, temos banheiro e agora nós temos mais um. Vamos para a palavra que nós temos aqui, ó, living. One more time. Mais uma vez a pronúncia. Living. Ok? Então, o que é living? Eu coloquei aqui um menino, assim, todo feliz, com os braços abertos, né, curtindo a vida. Então, living significa viver ou vivendo, tá? E se nós juntarmos a palavra living, que pode ser também convivência, e room, que é o cômodo, seria tipo o cômodo de convivência, nós temos sala de estar, ok? Juntando os dois, nós vamos falar living room, ok? Sala de estar, one more time, mais uma vez, living room. É assim que nós falamos sala de estar, living room, ok? Então vamos lá, revisando o que nós temos até agora. Quarto, bedroom, banheiro, bathroom e sala de estar, living room. Ok? Good. Alright. Next. Próximo nós temos aqui dining. Vamos ver a pronúncia dessa primeira palavra aqui. Olhem para mim. Dining. Dining. Good.
Então, dining, o que significa dining? Vocês podem ver que eu coloquei uma imagem aqui, parece uma mesa super chique, né? Tem duas taças ali de vinho e tem umas luzinhas no escuro, então parece que o pessoal está pronto para jantar aqui. Então, dining é isso, jantar, ok? E aí nós temos room, que é o cômodo, juntando os dois, nós temos dining room, que é a sala de jantar, ok? Ou, no caso aqui, o local onde nós comemos a nossa casa. Então, é chamado de dining room. One more time, mais uma vez. Dining room. Alright? Revisando tudo de novo. Bedroom, quarto. Bathroom, banheiro. Living room, sala de estar. Dining room, sala de jantar. Ok? E agora nós temos laundry. Olha essa palavrinha aqui, ó. Presta atenção na pronúncia. Você escreve bem diferente do que a gente fala, né? Laundry. Laundry. Ok? O que é laundry? Nós temos aqui na imagem um cesto de roupa suja. Laundry. Nada mais é do que roupa suja ou roupa a lavar, né? Roupa que precisa ser lavada. Nós usamos o laundry, alright? E aí nós temos o laundry, que é essa roupa suja. Mais a palavra cômodo, nós temos laundry room. Laundry room, ok? É muito comum as pessoas chamarem a lavanderia só de laundry. It's in the laundry, ok? Então, só o laundry a pessoa às vezes já vai entender o que você quis dizer ali, que é a lavanderia, tá? Que é o cômodo onde nós lavamos roupa, né? Temos as máquinas de lava e seca, de lavar, tá? E nós chamamos então de laundry room, ok? Vamos revisar de novo? Vamos lá. O primeiro que nós temos é o bedroom, né? Deixa eu chegar aqui. Bedroom, quarto. Bathroom, banheiro. Gente, todo mundo falando em voz alta também, né? Bathroom. Living room, que é a sala de estar. Dining room, sala de jantar. E laundry room, lavanderia. Ok? Alright. Agora nós encerramos a parte que nós vamos usar o room. A partir de agora, cada cômodo tem o seu nome próprio, tá bom? Como nós temos no português, cada cozinha, sala, quarto, banheiro, as palavras são completamente uma diferente da outra. Cada uma tem um nome, né? No caso aqui, eu acho que eu expliquei isso para vocês 2 aulas atrás, que o inglês comparado com o português é um idioma pobre. O inglês é muito mais, o português é muito mais rico. Nós temos palavras para cada coisa. O inglês eles têm o costume de juntar muito uma palavra com a outra para formar palavras novas, tá? Então, a partir de agora, nós não vamos mais usar o room e vamos usar os nomes próprios que cada cômodo aqui tem, ok? Antes de começarmos, gente, eu estou vendo aqui que nós temos 7 pessoas na live. Se você ainda não compartilhou essa live com seus contatos, compartilha aí com o pessoal, tá bom? Solta aí no Face, no Stories, ou se não no Instagram, só para ver se alguém gostaria ou tem interesse nesse conteúdo, coloca lá, gente, aula de inglês gratuita, assiste aí, tá bom? Para dar um help, uma forcinha pra gente e pra gente ter mais pessoas aqui participando também, tá? Lembrando, se você ainda não fez o login, faz o login aqui no YouTube para que você possa participar, fazer perguntas e também responder, tá? Ninguém mandou um oi para mim ainda aqui, manda um oi para saber que vocês estão logados aqui, prontos para responder as perguntas, que já já nós vamos chegar lá, e aí eu quero ver se vocês vão participar, tá legal? Voltando aqui para o conteúdo, vamos ver a pronúncia dessa palavra, como nós podemos ver aqui na imagem, é uma cozinha, né? Eu coloquei uma cozinha bem chique aqui, tá? E como que nós falamos cozinha em inglês? Kitchen. One more time. Kitchen. Isso. Então, cozinha em inglês nós falamos kitchen, ok? Kitchen, às vezes é muito confundido com a palavra chicken, que significa frango, ok? Então, kitchen, chicken, nós mesmo que invertemos só a questão das sílabas, tá? Uma pela outra, e aí já troca completamente a palavra. Então, cuidado para não cometer esse deslize aqui de inverter essas sílabas aqui, porque você pode ter uma palavra completamente diferente de cozinha para frango, tá? Então, a nossa pronúncia aqui é kitchen, kitchen, ok? Vamos revisar? Nós temos a primeira, que é bedroom, aqui, quarto.
bathroom, que é banheiro, living room, que é sala de estar, dining room, sala de jantar, laundry room, que é a lavanderia, kitchen, que é a cozinha, right? Mais um cômodo? Yes. Aqui nós temos o office. One more time, mais uma vez. Office. Ok? Office, como vocês podem ver na imagem aqui, é escritório. Não necessariamente só dentro da sua casa, tá? Assim como em português, nós temos um escritório dentro da nossa casa, nós temos um escritório na nossa empresa, por exemplo, né? Então, a mesma palavrinha nós vamos usar aqui, office. Ok? Não tem muito segredo. Só fazer o som agudo no O, office. E aí você tem a palavra escritório, tá? Muito simples. Vamos tentar lembrar de cabeça o que nós temos aqui as palavras? Nós temos quarto, certo? Que é bedroom. Giovanni mandou um oi aqui. Hello, Giovanni. Thank you for participating. Muito obrigado por participar. Office, vamos voltar. Quarto, né? Bedroom. Depois nós temos banheiro, que é bathroom. Depois nós temos, depois do banheiro, nós temos sala de jantar, não. Sala de estar, tá? Que é dining room. Eu tô falando em português primeiro para ver se vocês conseguem raciocinar e falar aí a palavra em inglês, ok? Depois da sala de estar, nós temos a sala de jantar, que é dining room. Depois do dining room, nós temos a lavanderia, que é laundry room. Depois da lavanderia, nós temos... Eu acho que é o office, não é? Não, a kitchen. Quase me esqueci da kitchen, que é a nossa cozinha. Kitchen. E aí sim nós temos o nosso office, que é o nosso escritório, ok? Let's go to one more. Agora nós já estamos começando a sair da casa agora, né? Vamos explorar um pouquinho mais aqui as partes da casa. Nós temos aqui uma palavra que é muito simples e muito parecida também com o português, né? Garage. One more time, mais uma vez. Garage, ok? Garage, que é a garagem, tá, gente? Pode ter pronúncias diferentes no inglês, dependendo da região onde você mora ou dependendo do país, por questão mesmo do sotaque, tá? Por exemplo, os britânicos vão falar garage, garage, ok? Mas você pode falar garage, se você está nos Estados Unidos, que é mais comum as pessoas usarem essa pronúncia de garagem, ok? Garage. Alright. Depois do garage, nós temos basement. Basement, gente, é uma coisa que nós não encontramos aqui no Brasil, não é muito comum não, tá? O basement é o porão, tá? Porão, no caso, é a parte que fica embaixo da casa, né? Por isso não é muito comum, a gente não tem costume de ter essa estrutura nas casas aqui, mas se a sua casa tem um basement, que é muito comum nas casas, principalmente do norte, da parte do norte dos Estados Unidos, tem isso aqui, no sul não tem tanto, nós temos o basement. Esse basement não necessariamente precisa estar arrumadinho como nós temos aqui nessa imagem, tá, gente? Isso aqui está todo reformado, arrumadinho, pronto para alguém se mudar e morar lá embaixo. O que acontece? As casas nos Estados Unidos às vezes são bem grandes e tem o basement que você pode alugar. Você pode fechar e alugar como se fosse uma outra casa, tá? Então, às vezes, tem como se fosse um estúdio, né? Que você tem um quarto, você tem ali a cozinha e a sala tudo integrado e a pessoa consegue morar ali tranquilamente porque acaba sendo um ambiente separado da casa que é da parte de cima. A única questão aqui é que talvez você vai ter menos luz do dia, né? Porque as paredes estão soterradas, então você não tem tantas janelas. Às vezes você tem uma janelinha ou outra mais na parte de cima, né? E você vai ter o barulhinho do pessoal que está morando em cima, tá? Mas aqui o basement costuma ser uma região mais quente, um pouquinho mais quente, se você tiver o heating system, na parte do aquecimento da casa, que fica lá embaixo, né? Então você fica aqui no basement, alright? Vamos rever aqui tudo que nós vimos. Temos quarto, que é bedroom, banheiro, que é bathroom, sala de estar, living room, sala de jantar, dining room, a lavanderia, laundry room, nós temos a cozinha, kitchen, nós temos o escritório, office, e agora nós temos
aqui o porão, que é basement, ok? Lembrando que não necessariamente uma casa, mesmo sendo nos Estados Unidos, vai ter o basement todo reformadinho. Às vezes tá só na madeira aqui, tá tudo cru, tá? As pessoas costumam usar como storage, que a gente vai chegar lá rapidinho, um storage, que é como se fosse um lugar para armazenar, né? As coisas, para guardar as coisas, ok? Next word. Próxima palavrinha aqui nós temos o attic. Então o basement fica embaixo da casa e o attic fica em cima, na parte do teto da casa, ok? Então vamos lá na pronúncia aqui de sótão, que é attic. One more time. Attic, ok? Então é muito comum também nos Estados Unidos nós temos attic, que aqui é onde as pessoas costumam armazenar mais as coisas, porque é um local da casa que por ter essa inclinação do telhado, é mais restrito o acesso, né? Então, às vezes, você não tem tanto espaço da parte de cima para o chão, onde nós temos a madeira ali, e às vezes nem dá para você fazer um cômodo, então as pessoas preferem guardar as coisas aqui no attic. Porém, nós temos muitas casas que eles tornam os attics em quartos também, tá? Ou até mesmo em estúdio, dependendo do tamanho, right? Então pode-se fazer também um cômodo aqui no attic também, right? Então lembrando aqui, ó, basement, que é porão, garage, que é garagem, office, que é escritório, kitchen, nossa cozinha, laundry room, que é a nossa lavanderia, dining room, nossa sala de jantar, living room, sala de estar, bathroom, banheiro e por último, bedroom, ok? Guys, eu estou sempre repetindo bastante porque eu gosto sempre de falar. Tudo que nós aprendemos na nossa vida é através da repetição. Quanto mais você repetir aquilo, você fazer aquilo 1, 2, 10, 20, 30 vezes, mais você vai conseguir lembrar, internalizar e gravar aquilo, né? Uma coisa que você vai acabar não esquecendo mais porque você fez tantas vezes, né? É assim com qualquer idioma, qualquer coisa que a gente aprende, assim como uma profissão, tá bom? Então, quanto mais vocês repetirem, melhor para internalizar, tá? Próxima palavrinha, agora sim, lembra que eu tinha falado de um armazenamento, lugar de armazém? Aqui nós temos o local, isso aqui pode ser tanto numa cozinha, né, que a gente coloca lá um espacinho, como se fosse um closet, né, que a gente guarda as comidas, e nós temos, mas aí eles chamam de pantry, ok? Que é onde fica a comida. E aí, se você for guardar coisas de limpeza ou até mesmo ferramentas e tal, nós chamamos de storage. Storage é como se fosse um armazenamento, tá? Um armazém. Então aqui é storage, ok? Ou nós temos também o storeroom, que é a mesma coisa, tá? Storage ou storeroom. Good. Podemos usar esses dois nomes aqui como se fosse um quartinho da bagunça que a gente fala, né? Que é onde a gente guarda as ferramentas, questão de limpeza que a gente não quer que fique exposto na casa, né? Nós chamamos de storage ou storeroom, ok? Vamos ver mais um. Agora sim, totalmente na parte externa da casa, tá? Nós temos aqui porch, ok? Porch. Lembrando aqui, ó, outside. Nós estamos na parte de fora da casa. Outside significa fora. Porch. Só essa palavrinha aqui, ó. Porch. Seria essa sacadinha aqui que nós temos, ó. Tá? Mas não é uma coisa que é suspensa, tá bom, gente? Se for uma coisa tipo um apartamento, que você tem aquela sacadinha ali na frente, nós chamamos isso de balcony, ok? Balcony. Como balcony nós temos somente em casas de 2 andares ou em prédios, no caso em apartamentos, eu acabei nem colocando aqui, mas balcony seria como nós usaremos para sacadinha, tá? Se nós temos essa região aqui, ó, que às vezes ela costuma ser cercadinho, mas pode ser aberto também, e nós temos como uma área de descanso, tá? Tanto na casa, na parte da frente, quanto na parte de trás da casa. Se for na frente, nós chamamos front porch, ok? E se for na parte de trás da casa, nós chamamos de back porch, alright? Se for fechado, isso aqui tiver com uma telinha, que tem muito costume do pessoal fazer isso nos Estados Unidos, inclusive se tiver tipo a piscina, eles cobrem tudo, fecham tudo, colocam uma tela em volta, você pode chamar também de lanai. Tem muita gente que chama de lanai, ok?
Mas aí é uma área mais fechada mesmo, coberta, tá? Vamos revisar? Então nós temos aqui o front porch e o back porch, certo? Que é essa área que nós temos de descanso tanto na frente quanto atrás da casa. Storage or storeroom, que é esse quartinho, ou esse cômodo, ou esse cantinho da bagunça que nós falamos, né? Que é onde nós colocamos as ferramentas ou os itens de limpeza. Attic, que é o nosso sótão, fica na parte de cima de casa, pode ser usado também para armazenar coisas, ou também para fazer um cômodo. Basement, que fica embaixo, que nós chamamos de porão, que é muito usado também para guardar coisas, ou você pode reformar como nós temos aqui e alugar, independente, um lugar independente para alguém morar. Garage, que é a garagem. Office, escritório. Kitchen, cozinha. Espero que vocês estejam praticando, hein, gente? Falando em voz alta. Laundry room, lavanderia. Dining room, sala de jantar. Living room, sala de estar. Bathroom, banheiro. E por último, bedroom, que é o nosso quarto, ok? Guys, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, pode mandar aqui pro teacher, tá bom? Se você chegou agora há pouco, lembrando que nós temos outras aulas que já foram postadas, o vídeo ficou gravado aqui, se você quiser assistir, você pode voltar lá no canal depois e procurar essas aulas, tá? Desde a primeira até a aula de agora. Se você tem interesse no material dessa aula aqui, você manda no finalzinho da aula, eu vou deixar o meu número do WhatsApp. Manda uma mensagem para o teacher e o teacher manda o conteúdo para você em PDF, ok? E se você ainda não fez, não compartilhou essa live com seus amigos, compartilha aí para o pessoal. Quanto mais pessoas participando aqui, melhor. Já já nós vamos chegar na parte do quiz, que é da provinha. E quanto mais pessoas participando aqui, mais legal vai ser, alright? Então, passando do porch, nós temos aqui o yard, ok? Nós temos yard. O yard aqui seria só essa palavra no final. Deixei com isso aqui, mas o backyard, que seria o quintal dos fundos, backyard, é uma palavra junta, uma coisa só, tá? Backyard. Backyard significa quintal, no fundo, ok? Porque nós temos algumas casas, como essa daqui, que tem, por exemplo, esse gramado todo na frente, que nós chamamos de front yard. Então, assim como nós temos o front porch e back porch, nós também temos front yard e backyard, ok? Que seria o quintal da frente e o quintal dos fundos da casa, ok? Vamos focar mais uma vez aqui na questão da pronúncia, ó. Yard, backyard, front yard. Teacher, posso falar assim, it's in the yard, está no quintal? Pode falar, it's in the yard. Se você sabe, ou se a pessoa já sabe que sua casa só tem um quintal ou só na frente ou só atrás, já fica meio que automático da pessoa saber onde que está. Agora, se a sua casa tem os dois, né, vocês podem ver que eu coloquei uma casa bem grande, né? Provavelmente tem os dois quintais, aí você vai ter que especificar se é o quintal da frente ou o quintal de trás. Então, você vai falar front yard, quintal da frente, backyard, quintal dos fundos, ok? Alright. Agora nós temos o driveway. Olha só a pronúncia disso aqui, ó. Driveway. Mais uma vez. Driveway. São duas palavras separadas, né? Nós temos aqui o drive, que é dirigir, e o way, que seria caminho. Então, driveway, caminho de dirigir. Aí você olha aqui, você fala, no Brasil uma coisa que a gente não tem é esse caminho aqui que te leva para sua garagem. Então, esse driveway, esse calçadão aqui que dá de frente para sua garagem, que dá acesso para sua garagem, aqui nós chamamos de driveway, ok? Então, seu driveway vai ser esse acesso, esse calçadão que você tem que te leva para a sua garagem, to your garage, ok? Então, driveways pode ser completamente diferente do que nós temos. Isso aqui eu coloquei um padrão aqui, tá? Isso aqui é uma casa padrão nos Estados Unidos. Isso aqui não seria considerado uma casa grande, seria uma casa pequena, média, ok? E aí é assim, eles têm esse acesso que dá direto para a rua, tá bom? Tem o front yard nessa casa aqui, que tem um quintalzão na frente, né? E aí você tem o driveway que acaba te levando lá para a garagem, de uma forma que você não tenha que passar com o carro por cima do gramado, né? Por cima da grama, tá? É no seu driveway. O pessoal tem muito costume, às vezes, de usar a garagem para armazenar coisas, guardar coisas, ou até torná-la também em um cômodo, né? E deixar os carros no driveway, deixar os carros do lado de fora mesmo, tá bom? Então aqui, mais uma vez,
Driveway seria esse calçadão que dá acesso à garagem da casa. Vamos revisar? Front yard, que seria o quintal da frente, e backyard, o quintal dos fundos. Front porch seria essa área de descanso aqui na frente da casa. Back porch seria a área de descanso no fundo da casa. Ok? Storage or storeroom, que é o quartinho da bagunça, né? Ou onde nós guardamos os produtos de limpeza. Attic, que é o sótão, fica na parte de cima da casa. Basement, que fica embaixo da casa, né? O porão. Garage, que é a nossa garagem. Office, escritório. Kitchen, cozinha. Laundry room, lavanderia. Dining room, sala de jantar. Living room, sala de estar. Bathroom, banheiro. Bedroom, quarto. E house e home, né? Lembrando que eu falei no comecinho a diferença de um e do outro. Alright? Let's continue, guys. Vamos aqui pegar mais conteúdo ainda. Tem mais coisas para passar para vocês antes que nós cheguemos nas provinhas, tá? Lembrando que todo esse conteúdo aqui vai ser muito útil para nossas próximas aulas, que nós vamos acabar abrindo um leque de profissões de trabalho, áreas de trabalho que nós temos para pessoas brasileiras comumente que se mudam para os Estados Unidos e acabam trabalhando nessas áreas, ok? Então, depois do nosso driveway, nós temos aqui ó, a palavra floor. Veja que aqui em cima eu coloquei construction. Olha a pronúncia de construção. Construction, ok? Coloquei construction porque aqui se baseia mais nas partes, nas áreas ou nos pedaços da casa que nós temos que colocar na parte da construção, tá? Então, primeiro nós temos o piso ou o chão, nós chamamos de floor. One more time, mais uma vez, ó. Floor. Isso. Essa é a pronúncia da palavra chão em inglês, ok? Mais uma vez. Floor. Alright? Very good. Então, chão é floor em inglês. Teacher, eu já vi a palavra ground. Ground também pode ser usado? Pode. On the ground seria no chão também. O ground você vai usar para falar no sentido de chão, mas aí não é questão da parte de uma casa, tá, gente? Pode ser na rua, no chão na rua, pode ser no chão num campo, pode ser no chão no parque, ou seja, não dentro de um cômodo. Se você normalmente estiver falando dentro de um cômodo, dentro de uma casa, nós vamos usar o floor, ok? E o ground é só tipo se estiver na parte do chão, porém não necessariamente de uma casa ou de uma estrutura como um prédio, loja, seja lá o que for, ok? Depois do floor, que é o chão, nós temos a palavra parede. Então fale comigo assim, ó, wall. One more time, mais uma vez. Wall. Good. Então wall é a forma que nós falamos parede. Wall, ok? E aí nós temos diversos tipos de parede, né? Tem de alvenaria, tem de gesso, tem de madeira, tá? Pedra até, né? Então, wall seria a parede. Nós usamos para tudo, para todos esses, mas aí nós vamos dar os nomes diferentes, tipo dry wall, que seria parede de gesso, né? Wooden wall, ok? Brick wall, que seria de tijolo, right? Então, aqui mais para frente nós vamos entrar nessa parte aí. Outra parte muito importante que nós temos da casa aqui é o ceiling. Falem para mim, ó. Ceiling. Good. Mais uma vez. Ceiling. Ceiling significa teto, ou seja, da parte de dentro da casa, olhando para cima, o que você tiver lá em cima é chamado de ceiling, que é teto, onde fica a luminária, a luzinha, smoke sensors, que nos Estados Unidos é muito comum, todas as casas aí tem que ter, faz parte da questão da segurança. Smoke sensors são aqueles sensores de fumaça, né? Então, o ceiling é teto, e aqui nós temos porta. Falei assim, ó, door. Good. Então, a mesma pronúncia de floor, door. Praticamente a mesma palavra, só trocamos o D pelo FL no chão, né? Então, door, isso aqui é muito comum, provavelmente muita gente já conhece essa palavra, é a palavra porta. Door, ok? Aí você tem porta de vidro, tem porta de madeira, enfim. Que aí você pode colocar aqui glass door, ok? Wooden door, alright. Iron door, de ferro, né? Next, nós temos janela, essa palavra aqui é muito simples, porque nós temos o Windows do computador, e a mesma pronúncia, window, só tirar o S. Window. Então, window é a forma que nós falamos janela. Window, ok?
Depois do window, agora na parte de fora, nós temos o roof. Então, roof significa telhado, ok? Ceiling é a parte de dentro, o teto, e o roof é a parte de fora, telhado, roof, ok? Lembrando que nós também temos formas diferentes de falar o roof, que dependendo do material que for usado aqui, ok? Antes de irmos pro quiz, que é a nossa provinha, tá, gente? Nós vamos rever todo o conteúdo que nós vimos, tá? Então vamos ver aqui primeiro a parte da construção da casa, tá? Vamos lá. Roof, que é telhado, roof. Window, que é janela, window. Door, porta, door. Ceiling, teto, ceiling. Wall, parede, wall. Floor, chão, floor. Driveway, agora vamos voltar lá para a parte da casa, né? Driveway seria o calçadão que dá acesso à garagem. Front yard, quintal da frente. Backyard, quintal dos fundos. Front porch, área de descanso da frente da casa. Back porch, área de descanso no fundo das casas. Storage, ou storeroom, quartinho da bagunça, que a gente gosta de falar, né? Onde nós guardamos aqui as ferramentas e produtos de limpeza. Attic, que seria o sótão. Basement, que é o porão. Garage, que é a garagem. Office, escritório. Kitchen, cozinha. Laundry room, lavanderia. Dining room, sala de jantar. Living room, sala de estar. Bathroom, banheiro. Bedroom, quarto. Okay? Now, let's go to our quiz. Até a gente chegar lá no quiz de novo. E agora eu vou colocar uma imagem aqui para vocês e vocês vão selecionar qual que é o nome dessa imagem ou como nós falamos essa imagem em inglês. Ok? Então vamos lá. Quiz. Nossa primeira imagem que nós temos aqui, ó. Como vocês podem ver, isso aqui é um banheiro, tá bom, gente? Nós temos aqui um banheiro, tá? Vamos ver se vocês se lembram como que nós falamos esse cômodo da casa aqui, ó. Banheiro. Como é que se diz banheiro em inglês? Nós falamos bedroom, que é a nossa opção letter A. Nós falamos bathroom, que é a nossa opção letter B. Ou nós falamos laundry room, ok? Nós temos na imagem aqui um banheiro. Eu quero saber de vocês. Entre aqui no chat, tá? Lembrando, se você não está tendo acesso ao chat, é porque você tem que fazer o login no YouTube, tá bom? Só fazer o login ali rapidinho, você vai conseguir interagir com a gente aqui, tá, gente? Manda para mim qual que você acha que é a alternativa correta do nome desse cômodo aqui, ó. Nós temos bedroom, bathroom e laundry room. Qual que é o nome correto para essa imagem aqui, que é um banheiro? Kaique mandou B, que é bathroom. A Isabela mandou B, também bathroom. A Ivy mandou B, bathroom também. Quem mais? Lembrando, gente, nós temos 10 pessoas aqui na live. Se você não está conseguindo responder ou mandar a mensagem no chat, é porque tem que fazer o login. É bem rapidinho, tá, gente? Só fazer o cadastro ali, tá? E aí você já vai conseguir interagir com a gente aqui. Você manda a letra. Aqui nós temos o Easy Way Digital Marketing and Social Media C. Mandou a letra C para nós aqui, ó. Laundry Room. Guys, nós temos uma pergunta que o Easy Way Digital Marketing Social Media fez para nós aqui e eu acabei deixando passar batido, peço desculpas. A pergunta é, seria errado falar garden? Não, a palavra garden está correta, ela existe. Só que garden se refere a jardim, ok? Então, jardim não é só um front yard. O front yard seria só um gramado, uma coisa mais simples, ok? Se você tem um garden, aí você já tem toda uma estrutura ali que normalmente a pessoa pagou para alguém fazer o landscaping da casa. Landscaping, no caso, seria a paisagem ali da casa da frente, né?
Então, garden é correto você usar se você tem ali todo um jardim, tanto no fundo quanto na frente da casa, e aí você usa esse nome, garden, ok? Então tá certinho esse nome. Very good. Alright, então nós temos uma alternativa C, nós temos uma outra alternativa aqui, B, e o Franco's Pizza, welcome, mandou B. O pessoal está postando mais no bathroom do que no bedroom ou laundry room. Vamos revelar aqui a nossa palavra. Lembrando, gente, esse momento que nós temos aqui do quiz é bem bacana que o pessoal consegue interagir, testar o conhecimento deles. Então compartilha esse link aqui com os seus contatos. Ah, mas eu vou mandar onde? Posta aí no seu status, pode postar também no seu stories, tá? O link para o pessoal acessar para eles conseguirem assistir a aula e participar desse quiz aqui que a gente está fazendo, porque aí o pessoal vai se interessar, as palavrinhas que eles não conhecerem, eles vão voltar aqui o vídeo e eles vão acabar aprendendo, tá? Vamos revelar aqui o que nós temos nessa imagem. É um bedroom, bathroom ou laundry room? Nossa resposta aqui é B, bathroom. A maioria aqui optou pela opção B, que é o bathroom, a forma correta que nós falamos banheiro, tá? Bedroom, lembrando que bed significa cama, então bedroom seria quarto, alright? E laundry room, ok? Seria laundry, lavanderia, ou roupa suja, né? Então, laundry room, nós temos a nossa lavanderia. Como eu tinha falado para vocês, essa imagem aqui é um banheiro, então a nossa alternativa correta é B, bathroom. Very good, guys. Next image, só para vocês terem uma noção como que pode ser o sótão de uma casa, tá? Eu falei para vocês, eu mostrei aquele todo limpinho, arrumadinho, tá? Mas aqui é um local que as pessoas não costumam acessar muito, então pode ser todo sujo e empoeirado dessa forma. Isso aqui é muito mais comum você encontrar numa casa do que ele todo arrumadinho, porque as pessoas não costumam entrar lá, né? Esse aqui é grande até, né? Você poderia fazer um cômodo aqui se você reformasse. Mas o que é? Isso aqui é um sótão, certo? A parte de cima da casa. Como é que nós falamos sótão em inglês? Vamos ver as opções? A. Basement. B. Storage. C. Attic. Como falamos sótão em inglês? A. Basement. B. Storage. Or C. Attic. Manda aqui para mim no chat se você sabe como que se fala sótão em inglês, alright? Enquanto vocês estão mandando as respostas aqui, nós temos já uma resposta da Iris aqui, ela mandou attic. Eu vou lembrar vocês que essas nossas lives acontecem toda sexta-feira, horário dos Estados Unidos, 5 horas da tarde, 5 p.m., e no Brasil, às 7 horas da noite, tá? Nós estaremos aqui toda sexta-feira, esse horário, dando uma aula gratuita para vocês, passando bastante conteúdo para que vocês possam aprender e colocar tudo isso aqui em prática, porque é coisa que nós vamos usar muito nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos. Então, quem mora nos Estados Unidos vai usar isso aqui no dia a dia, tá bom, gente? Se você tem interesse em aprender inglês, você vai precisar disso aqui para usar também. Se você quer morar nos Estados Unidos, ainda mais porque você já vai preparado, tá bom? Então, assista nossas lives. Nós temos outras aulas que você pode assistir, tá bom? Nós temos desde a lição número 1 até hoje, que é a nossa lição número 4. Então, no finalzinho, procure as outras aulas para você assistir, tá bom? Se inscreva no nosso canal, porque nós estamos sempre postando conteúdo aqui para vocês relacionado aos Estados Unidos, né? A convivência nos Estados Unidos, tanto do idioma quanto realmente com algumas situações que nós vivenciamos lá. O Kaique e a Karina postam muito conteúdo bacana sobre isso aí para ajudar o pessoal. E compartilhem isso aqui, gente. Mesmo no final, ou agora que a gente está fazendo o quiz aqui, manda para o pessoal, para os seus amigos, para os seus contatos, tudo, publica aí, porque quem tiver interesse nesse conteúdo vai acabar tendo esse conhecimento gratuitamente, e aí nós vamos ter mais pessoas aqui participando também do nosso quiz, tá bom? Então vamos lá. Como é que nós falamos sótão em inglês? É basement? É storage? Ou é attic? O que nós temos aqui como alternativas? A Isabela mandou letter C, attic. Easyway Digital Marketing and Social Media mandou C, attic. Kaique mandou C, Eve mandou C. Roberto, welcome, Roberto. O Roberto está participando aqui. Lembrando, gente, o Roberto é uma das pessoas que ele e a Edilene, a esposa dele, estão fazendo aula. Eles estão indo super bem. Eles estão aprendendo muita coisa. Está sendo bem bacana fazer aula com eles e ver a evolução deles. Muito bem-vindos aqui, Roberto, e a Edilene, eu sei que ela também está assistindo, mas ela está um pouquinho ocupada, não está podendo responder. Então, o Roberto também mandou letter C, que é attic, ok?
Casal Gamer aqui mandou letter A, basement, ok? Nós temos uma alternativa diferente. Karine que mandou C e o Franco's Pizza mandou C. A maioria foi aqui no attic, tá? Que é para a forma que nós falamos sótão. E a nossa resposta correta é attic, ok? Attic é a forma que nós falamos sótão. Lembrando que basement é porão, seria a parte de baixo da casa, né? E o storage é aquele quartinho da bagunça que nós falamos, onde nós guardamos as ferramentas ou os produtos de limpeza, ok? Alternativa C é a correta, attic. Next question. Olha essa imagem aqui, ó. Vocês estão vendo que não dá para ver a casa. Dá para ver um pouquinho do gramado aqui, também não dá para ver muita coisa. Outra coisa que nós vemos é esse caminho aqui, esse calçadão que te leva até a garagem. Então é justamente isso. Nós não temos um nome próprio isso aqui no português, porque a gente nem tem isso daqui, né? Não é muito comum. Normalmente já faz parte da sua casa, a gente fala que é a parte da garagem mesmo, né? Mas esse aqui é um calçadão que te leva da rua até a porta da sua garagem. E como que nós falamos isso em inglês? Vamos ver as alternativas? Letter A, nós temos aqui, ó, driveway. Letter B, nós temos street. Street. Palavrinha nova aqui, street. E backyard é a outra alternativa que nós temos, letter C. Então, o que é essa imagem aqui? Esse calçadão que nós estamos vendo aqui que te dá acesso até a garagem, da rua até a garagem. É o driveway, letter A, é street, letter B, ou é backyard, letter C. Qual que é a alternativa correta para essa imagem que nós estamos vendo aqui? Driveway, street ou backyard? Participem aqui e mandem a resposta para mim. O que vocês acham que é isso daqui, essa imagem, ok? Guys, vou dar um tempinho para vocês me responderem aqui, porque tem uma questão do delay. E aí eu vou lembrar vocês sobre o Primus Carpentry, que é o pessoal que nos dá muito apoio aí nesse canal, nessas lives, que nós temos um pessoal bastante brasileiro que está trabalhando nesse grupo aí com questão de carpintaria, né? E o pessoal precisa muito desse conteúdo aqui, que eles usam isso no dia a dia. O pessoal, vocês usam isso aqui, né? Então, um dos motivos que nós estamos fazendo essas lives é justamente para ajudar essas pessoas que estão trabalhando aí nos Estados Unidos. Às vezes, vocês trabalham 10 horas, 11 horas por dia, chegam em casa, pega trânsito, mais 1 hora, 2 horas para chegar em casa, você não tem tempo, de repente, para se matricular em uma escola, né? Então, isso que nós estamos fazendo aqui, eu sei que às vezes, de repente, tem gente que está indo embora. Eu acho que o Roberto agora está indo para casa, que ele está saindo do trabalho, né? Mas ele está aqui ligado, participando com a gente. Liga aí no seu celular para você assistir isso aqui, que esse conteúdo é muito importante. Se você não pode se matricular numa escola, de qualquer forma você vai ter como estudar, porque nós podemos dar isso aqui para você, aqui no canal Desculpindo Vidas, tá bom? Então participem aí, mandem para o pessoal que vocês conhecem, que tem interesse nesse conteúdo para eles participarem. O pessoal está mandando as alternativas aqui do nosso quiz, ó. O que é essa imagem aqui? É um driveway, street ou backyard? Nós temos como alternativas aqui. O Roberto mandou o primeiro, letter A, que é driveway. Easy Way Digital Marketing and Social Media mandou A, driveway também. Kaique mandou A, Isabela mandou A, Ivy mandou A, Casal Gamer mandou A, Karine mandou A e o Franco's Pizza mandou C. Alright? Backyard. Então, qual que é a nossa alternativa correta? Revelando, é driveway. Então, driveway é o que nós chamamos esse calçadão aqui que te leva, te dá acesso da garagem à rua, da rua à garagem. Driveway. Street, que é essa palavrinha nova que eu joguei aqui, para confundir um pouquinho, porque é a palavra que nós usamos para falar rua em inglês. Street. É assim que nós falamos rua em inglês, ok? E backyard significa o quintal dos fundos. Então, se fosse front yard, seria até um pouquinho confuso aqui para responder, porque nós temos aqui meio que parte do quintal da frente da casa, né? Mas eu joguei backyard porque seria o fundo. A garagem sempre vai estar na frente na parte da frente da casa. O driveway sempre está dando acesso à rua. Então, não teria como ser backyard nessa alternativa aqui. E por isso nós vamos usar o driveway para essa alternativa. Letter A, ok? Alright, guys. Olha que nós temos essa imagem aqui, ó. A bandeirinha dos Estados Unidos. Isso aqui é a frente de uma casa, tá? Mas na frente dessa casa nós temos essa área de descanso, essa região aqui, né? Para você poder descansar, certo? Então, como é que nós falamos isso aqui? Tá? Lembra que eu falei para vocês que se for um prédio, por exemplo, no segundo andar, e aí você tem essa área que ela é suspensa, né? Ou se você tem um prédio, por exemplo, que é um apartamento, você tem aquela áreazinha assim que tem uma porta de vidro normalmente, né?
E aí nós temos o que nós chamamos de sacada, que você sai, pode relaxar ali, colocar uma redinha ou uma cadeirinha para você ficar de olho aí nos vizinhos da parte de cima. Nós chamamos isso de balcony, em inglês, balcony, ok? Mas eu não coloquei o balcony aqui, porque nós estamos trabalhando mais a parte dos cômodos do chão, mas eu passei para vocês também o balcony, e eu estou lembrando vocês do balcony, ok? Quais são as alternativas que nós temos aqui para essa parte da casa? Parte de fora, da frente, normalmente uma área de descanso. Letter A, nós temos back porch. Back porch. Letter B, nós temos front yard. Front yard. E letter C, nós temos front porch. Bom, agora ficou um pouquinho confuso, porque nós temos o back e front, e aí nós temos o porch e o yard. E aqui vocês vão ter que analisar direitinho. Lembrando, essa é a parte da frente da casa, ok? A parte de descanso. Nós chamamos isso de back porch, de front yard ou de front porch. Qual que é a palavra correta para essa imagem aqui, gente? A, B ou C? Manda sua resposta aqui para mim, tá? Back porch, front yard ou front porch? Que parte da casa que é essa daqui? Okay? No Brasil, nós temos algumas casas que tem também, né? Essa parte aqui da frente, a área de descanso, assim, que é coberta. Eu, quando eu morava em Santa Catarina, eu encontrava muito nas casas, né? Inclusive, uma das casas que eu morei tinha essa área aqui, era um puxadinho para frente, assim, né? Que era coberto. E ali podia até colocar umas cadeirinhas para você descansar na frente da casa. Eu morava numa cidade pequena, então era mais tranquilo. Você podia colocar uma cadeira lá que no próximo dia ia estar lá, ninguém ia levar, né? Mas por isso eu creio que nós não temos isso aqui em São Paulo. As casas são mais fechadas e com muros altos, né? Então, como é que nós falamos isso daqui? Back porch, front yard, front porch. Nós temos algumas respostas aqui. Deixa eu ver onde que nós começamos. Nós temos aqui Franco's Pizza, letter C, front porch. Eu acho que isso aqui foi da pergunta passada que eu fiz, que Franco's Pizza respondeu. Mas qual que é a nossa alternativa correta aqui, gente, para essa imagem? Não sei se está com delay, mas não está chegando as respostas de vocês aqui. Ainda não chegou nenhuma. Mas a nossa pergunta é, essa imagem aqui, essa área, essa região de descanso que nós temos, nós chamamos isso de back porch, front yard ou front porch? Manda aqui pro teacher. Para eu saber se você lembra como que fala essa parte aqui da casa. Easy Way Digital Marketing and Social Media mandou B, front yard. Isabela mandou B, front yard. Kaique mandou B, front yard. Ok. A Ivy mandou C, front porch. Casal Gamer mandou C também, front porch. Laninho, welcome, bem-vindo, good. O Laninho está participando aqui com a gente, não é a primeira vez não, ele está sempre participando com a gente também. Very good, Laninho. Letter B, front yard, Laninho. Kaique, Karinique mandou B. Franco's Pizza mandou B, tudo front yard. E o Roberto mandou B também. Qual que é a nossa alternativa correta? Back porch, front yard ou front porch? Revelando, nós temos aqui front porch. Como eu falei, essa parte aqui era um pouquinho confusa, porque nós temos o porch duas vezes, nós temos o front duas vezes, e você tem que analisar qual que é a parte que nós estamos olhando aqui. Bom, vamos para o back primeiro. Vamos eliminar o back primeiro e falar por que ele não se encaixaria aqui. O back significa fundo, ou parte de trás, né? Tamo junto, amigo. Então, como nós estamos na parte da frente, eu falei para vocês, a bandeirinha aqui, ó, fica normalmente na parte da frente da casa, né? Essa aqui é a entrada da casa. Então, o back já elimina essa alternativa aqui por ser parte de trás da casa, tá? Se fosse a parte de descanso no fundo da casa, back porch. Letter B, front yard. Front tá certo, que front significa a parte da frente, né? Front. Show, Laninho, parabéns por estar aqui. Isso, yes. O front, que também significa a parte da frente, nós temos agora a palavra yard e porch, porque as duas palavras aqui têm o front, né, que é a parte da frente. O yard significa quintal e o porch significa aquela área de descanso. Então, se nós analisarmos aqui, nós vemos um foco na área de descanso, né? Então, nós vamos usar o porch para essa região aqui, nem tanto a parte do yard, porque aí seria o quintal, seria mais a parte toda aberta ali. Essa casa aqui tem front yard, dá para ver
que ela está um pouquinho afastada e tem ali o gramado e tal, então tem o front yard, de repente até um garden ela tem aqui porque ela parece estar bem arrumadinha, né? Mas a nossa alternativa correta aqui é a letter C, front porch. Mais uma imagem, gente, olha aqui. Aqui nós temos um garden, ok? Easy Way Digital Marketing. Olha lá no fundo, aqui nós temos o garden. Isso que nós chamamos de garden. Tá vendo como aqui nós tivemos uma empresa que trabalhou no landscape, na imagem aqui, na questão do paisagismo dessa casa aqui, né? Mas toda essa região que encobre, que tá tudo aqui, ó, todas essas cadeiras, esse chão aqui, todo o quintal, né? Nós temos aqui o quintal dos fundos, como vocês podem ver, é fechado atrás, então é o fundo de uma casa, né? Como é que nós falamos quintal dos fundos? A, backyard, B, front yard, ou C, back porch? Qual que é a resposta correta para quintal dos fundos aqui? Backyard, front yard ou back porch? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que o Kaique mandou, parabenizando o Laninha por estar participando de todas as lives, isso mesmo, congratulations. Laninha, se você quiser esse material para você poder estudar e rever, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, que eu vou deixar aqui no finalzinho, tá bom? E aí eu mando para você esse material. Eu não consigo mandar diretamente, gente, porque eu não tenho o contato de vocês. Para que eu possa ter essa forma de fazer essa conexão, manda, oi, teacher, eu assisti sua live, você pode mandar conteúdo? Inclusive, eu vou te mandar as apostilas de todas as aulas que nós fizemos até agora, tá? E aí, o Kaique está parabenizando aqui também o Roberto, que ele está indo bem, sim. Eles estão fazendo as aulas toda terça e quinta e tá sendo muito legal ver a evolução dos dois, aprendendo aí, falando os verbos e as palavras e lembrando de todo o conteúdo que a gente viu desde a primeira aula até as novas que nós estamos fazendo aqui, é muito legal. E aí eles viram também a aula do restaurante, eles vão começar a colocar em prática agora, eles vão passar no drive-thru no McDonald's aí, eu quero ver como é que vai ser, como é que vocês vão fazer esse pedido, se vai chegar tudo certinho, vai dar tudo certo. Qualquer coisa é só revisar a aula lá antes de vocês irem, para que vocês não errem nada e saia certinho o pedido de vocês, tá bom? Então, gente, nossas alternativas estão chegando aqui, ó. O Roberto já mandou letter A. Backyard, quintal dos fundos, como é que nós falamos? Backyard, front yard ou back porch? Kaique mandou letter A também, backyard. Parece que o pessoal vai apostar aqui no letter A. Nós temos aqui o próprio Esculpindo Vidas, mandou letter A, ok? O pessoal tá postando letter A mesmo. Isabela mandou A, Eve mandou A, Casal Gamer A Sil, welcome Sil. A Sil tá participando aqui com a gente também, não é a primeira vez. Welcome back. Muito bem, parabéns aí pela sua presença e seu engajamento nas nossas aulas. Very good. Sil, se você também quiser o conteúdo aqui em PDF, manda uma mensagem que eu no finalzinho vou deixar o meu WhatsApp. E eu mando todas as aulas para você em PDF para que você possa revisar depois, caso você queira, e também reassistir as aulas para você tirar dúvidas, tá bom? Karenick mandou A e Franco's Pizza mandou A. Todo mundo apostou no A aqui, gente. Vamos revelar a nossa resposta. Backyard. Eu acho que como a gente foi vendo as outras alternativas, eu fui falando do front, do back e do yard e do porch, vocês já conseguiram ligar as coisas e vocês acertaram muito bem. Todo mundo acertou essa daqui, hein? Backyard, no caso, é o quintal dos fundos, ok? Como foi que vocês, é fechado essa área lá no fundo, né? Tem aquelas árvores lá, não te dá acesso a lugar nenhum, então você vê que isso aqui não é uma parte da frente da casa, e sim dos fundos, então, backyard. Front yard, nós usaríamos se desse para ver a rua aqui, né? Ou se você visse que realmente, de alguma forma, isso aqui era a frente e não a parte de trás de uma casa, e aí seria o quintal da frente, front yard, ok? Mas como aqui é no fundo, nós vamos o backyard mesmo. E aí o back porch. O back porch seria aquela área só, aquela areazinha de descanso, que normalmente fica suspensa, né? Tem a parte da madeirinha, tem um cercadinho e tudo mais, que não é o que nós temos aqui. Inclusive aqui nós temos até uma área de descanso, assim, mas ela é no chão mesmo, é no piso, né? On the floor, como nós aprendemos, né? No chão, on the ground. E é tudo aberto. Então aqui é o nosso quintal, que engloba até o nosso garden aqui, que é o nosso jardim, ok? Letter A, backyard. Congratulations, guys. Good. Alright, então como prometido, eu deixei aqui, ó, o meu WhatsApp. Quem quiser essas aulas em PDF, manda mensagem que eu esteja aqui nesse número, ó. 11 96388 8527. Teacher, eu assisti a aula de hoje, eu gostaria do conteúdo. Eu vou te mandar o conteúdo de todas as aulas que nós temos, que nós fizemos até hoje das lives. Lembrando que nós temos outras aulas, essa é a nossa quarta aula, tá, gente? Então, se você tem interesse nesse conteúdo, nessas aulas aqui, você quer ver o conteúdo que nós já vimos, procura aqui no canal, você vai poder ver todo o conteúdo que nós vimos, nós abordamos aqui, questão de restaurante e tal, né, que é muito importante
Tudo que nós usamos aqui vai ser coisa que vocês vão usar no dia a dia aí nos Estados Unidos. Nossa primeira aula, que foram os cumprimentos, né? Que isso é muito importante para o primeiro contato que você tem com qualquer pessoa aí nos Estados Unidos, né? Então, nós vamos continuar fazendo nossas lives todas as sextas-feiras, horário de 7 horas da noite aqui no Brasil, 5 horas, 5 p.m. nos Estados Unidos, tá bom, gente? Nós vamos continuar trazendo conteúdo para vocês. Lembrando que hoje nós abordamos conteúdo tudo sobre uma casa. Então, isso que nós usamos aqui, nós vamos abrir um leque agora e entrar nas profissões, questão de trabalho, das pessoas que trabalham, os brasileiros que trabalham nos Estados Unidos, e se você vai para os Estados Unidos, pretende ir, provavelmente você vai acabar trabalhando com isso e você vai ter contato com essas questões aqui. Então, isso que nós passamos hoje dos cômodos, essas partes das casas, é só o começo para essas áreas de trabalho que nós vamos estar abordando aqui, tá? A questão de profissão, de ferramenta, de expressões, de conteúdo sobre o trabalho que vocês vão vivenciar e vocês vivenciam no dia a dia para que vocês consigam se virar, tá bom? Então, participem das nossas lives, tá? Compartilha esse conteúdo, gente, ele é gratuito. Compartilha com quem você quiser aí, quem você acha que tenha interesse. Então, posta aí no seu story, no seu status, porque de repente você nem sabe se a pessoa tem interesse ou não, mas a pessoa vai ver, nossa, que legal, é gratuito a aula de inglês, e acaba assistindo a nossa aula através de você, tá? Então, isso vai nos ajudar, tendo mais pessoas aqui também interagindo e participando, tá bom? E lembrando que o canal do Esculpindo Vidas, que está nos proporcionando essas lives aqui, essas aulas gratuitas, eles dão outros conteúdos, gente, relacionados à vida do brasileiro nos Estados Unidos. Então dá uma olhadinha lá, vai lá para você ver quanta coisa tem legal que eles dão dicas para vocês, é literalmente questão como aqui, esculpindo vidas, para você melhorar a sua vida aí nos Estados Unidos. Tá bom? Então se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para que você sempre receba as notificações quando nós postamos conteúdo novo para você. Participe das nossas lives e divulgue aí para o pessoal, tá bom? Mais uma vez eu gostaria de agradecer também ao Primus Carpenter, ok? E ao pessoal que, todo mundo aqui que participou, tá? Principalmente ao pessoal que já está estudando com a gente, tá bom, gente? O pessoal está estudando, eles fazem essas aulas. Eu sei que muitas pessoas que moram nos Estados Unidos trabalham a maior parte do dia, 10, 11 horas, às vezes 12 horas, 13 horas ficam na rua, né? Porque tem a parte da locomoção que você vai e volta do trabalho e você não tem tempo, de repente, para se matricular em uma escola, né? Porque às vezes fica distante, e normalmente a escola você fica várias horas, às vezes tem que chegar em casa, fazer comida, cuidar dos filhos. Então, eu consigo proporcionar para você uma aula particular que você consegue fazer do conforto da sua casa, que você faz nos seus horários que você tem disponível, tá bom? Então, se você tem interesse em estudar inglês, manda mensagem aqui para o Teacher Isaac e fala, Teacher, eu tenho interesse nas aulas, vamos fazer uma aula teste? A gente pode fazer uma aula teste que não tem custo nenhum, tá bom? Vou te apresentar o material, vou te mostrar como que a aula funciona, e aí a gente vê a questão de horário e valores que melhor se encaixa para você, tá, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado e vejo vocês na próxima sexta-feira, 5 p.m. Estados Unidos, 7 horas da noite aqui no Brasil, ok? Bye bye, guys. Thank you very much.